Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 24 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos na revista de 1860, no mês de outubro. Esse trabalho é conduzido aqui no plano físico pelas nossas amigas Aramita e Carla. E já aproveitando, elevando o nosso pensamento para agradecermos a Deus, nosso Pai, agradecermos a Jesus, o nosso Mestre por excelência, agradecermos aos amigos espirituais que aqui estão, conduzindo esse nosso trabalho, nos auxiliando, nos intuindo. E já solicitamos, Senhor, que o Senhor possa envolver a todos nós, em particular a Mita e a Carla, para que possamos compreender as anotações do professor Allan Kardec. Graça te damos, Senhor. Vimos no nosso estudo passado o artigo do Sr. Jobá sobre o valor das comunicações espíritas. E a gente viu que o Sr. Jobá ele é muito enérgico, né? Tem umas opiniões muito fortes. E agora vamos ouvir as observações do Kardec. Observações. O Sr. Jobá havia dado ao seu artigo o título de Conselhos aos Médiuns. Julgamos dever-lhe dar-lhe um título menos exclusivo, tendo em vista que suas observações se aplicam, em geral, à maneira de apreciar as comunicações espíritas, para qualquer um, independente se é médium ou não. Sendo os médiuns apenas instrumento das manifestações, estas podem ser dadas a todas as pessoas, seja diretamente, seja por um intermediário. Todos os evocadores podem, pois, aproveitá-las tanto quanto os médiuns, aproveitar as dicas do Sr. Jobá. Diz Kardec, aprovamos esta maneira de julgar as comunicações, quer dizer, sem aceitá-las indeterminadamente, só porque são de espíritos, é o que ele diz no fundo, porque é rigorosamente verdadeira e não pode senão contribuir para nos acautelarmos contra a ilusão a qual estão expostos os que aceitam muito facilmente, como expressão da verdade, tudo quanto venha do mundo dos espíritos. Todavia, pensamos que o Sr. Jobá talvez seja um tanto absoluto sobre certos pontos. Em nossa opinião, ele não leva muito em conta o progresso realizado pelo espírito no estado errante. Sem dúvida, fato constatado pela experiência, o espírito leva para o além-túmulo as imperfeições da vida terrena. Porém, como se acha no meio completamente diverso, como já não recebe as suas sensações através dos órgãos materiais, e visto não ter mais sobre os olhos o véu espesso que obscurecia as ideias, suas sensações, percepções e concepções devem experimentar uma sensível modificação. Eis porque vemos, todos os dias, homens que pensam após a morte de modo completamente diverso do que o faziam em vida, porque o horizonte moral para eles se dilatou. Autores criticando as próprias obras, homens do mundo censurando a própria conduta, sábios reconhecendo seus erros. Se o espírito não progredisse na vida espiritual, retornaria à vida corpórea como dela havia saído, nem mais adiantado, nem mais atrasado, o que, positivamente, é contraditado pela experiência. Como Kardec está dizendo que na erraticidade o espírito pode aprender, pode tomar novas decisões, melhorar, se aprimorar.
mas é no mundo, né, no corporal, que ele tem que fazer as suas provas para evoluir. Mas o aprendizado, ele ocorre no mundo espiritual. A gente vai ver... Depende para que espírito também, porque tem aqueles que nem se dão conta. Sim, os que não se dão conta, mas quando o espírito, vamos dizer assim, desperta, toma resolução e ele vai caminhar, como ele diz aqui, autores que no mundo espiritual criticam a própria obra, autores como a gente viu, Swedenborg, que quando veio dar mensagem na própria revista espírita disse que ele escreveu coisas que hoje ele sabia que não eram verdadeiras, que ele sabia que aquilo não era o correto, que podia corrigir aquilo. Então, no mundo espiritual, o espírito pode aprender, se aprimorar, mas é no mundo da matéria que ele sofre as provas para evolução. O melhor entendimento, se eu não estiver entendendo bem, ele diz aqui: se o espírito não progredisse na vida espiritual, retornaria à vida corpórea como dela havia saído, nem mais adiantado, nem mais atrasado, o que positivamente é contraditado pela experiência. Porque o que acontece que a gente tem que entender? No Livro dos Espíritos, quando diz assim, a gente não poderia permanecer só no mundo espiritual, Kardec pergunta, e os espíritos respondem, não, estacionar-se-ia. Ficar só no mundo espiritual, você ficaria estacionado. Então, o que a gente percebe? O mundo físico, ele influencia no espiritual, e o mundo espiritual está sempre influenciando no mundo físico. Então, vamos pegar o nosso André Luiz? Vamos. Ele saiu daqui na condição de médico, exerceu a função. Ao chegar no mundo espiritual, passou só ali naquele período de perturbação dentro do umbral, ali naquele umbral íntimo, 8 anos. Quando ele conseguiu despertar e reconhecer a sua condição de espírito e entender a humildade necessária, ele começa a despertar o que dentro dele? A humildade, que é um dos pontos da moral. E ele começou a estudar, lembra a quantidade de lições e quais são os cursos que André Luiz ia fazendo? Os cursos eram práticos. Então, ia vamos chamar de professor, um professor sempre, alguém superior, coordenando um curso que duraria ali 1 semana. Então, ele está aprendendo? Tá. Ele está aprendendo. O André Luiz, que estava aqui na Terra, era uma personalidade. Ele ia abordar um tema dentro da personalidade. Mas André Luiz, no mundo espiritual, se psicografar, ele vai abordar com muito mais profundidade do que a personalidade transitória. Então, quando a gente está na Terra, a gente é apenas uma personalidade. Quando a gente retoma a vida espiritual, a gente tem consciência da nossa essência espiritual. Por quê? Porque a gente já está lá. Tia, isso é uma regra para todo mundo? Não. Tem muitos espíritos que ficam em estado de perturbação. E de lá mesmo é organizada uma nova reencarnação. O André não, ele ficou no período de perturbação, que durou aí seus 8 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, um pouco mais. E quando ele despertou, ele começou a estudar. Então, se eu pedisse para André Luiz escrever, e se eu tivesse conhecido André Luiz na Terra, eu digo, não é a mesma pessoa. Porque ele está abordando, por isso que o Kardec diz assim, aqueles escritores que escreveram aqui na Terra, quando chegam no mundo espiritual, eles mesmos criticaram o que escreveram. Por quê? Porque hoje eles têm uma consciência espiritual e não uma personalidade transitória. Então, agora é o seguinte, a consciência espiritual vai estar pautada no nível dele. Então, ou seja, ele está na Terra, limitou a personalidade, voltou, ele recupera o que ele já conquistou como espírito. Se ele não conquistou, vai ser um primitivo, mesmo na condição espiritual, entende? Porque o espírito está em processo de evolução. Quando a gente fala do nosso lar, lembra do início do nosso lar? A quantidade de espíritos ainda indígenas desencarnando, inclusive eles queriam construir malocas no mundo espiritual, mas era a sua condição espiritual, tá entendendo? Então, se é um espírito ainda primitivo, ele continua primitivo no mundo espiritual,
Agora, se é um espírito que já evoluiu, reencarnou, ele volta para o mundo espiritual, ele retoma a sua condição, entendeu? Já conquistada. André Luiz aprendeu. Ele tem mais recursos, ele tem mais consciência. Agora, quando fala em evoluir, aí ele volta para a Terra e ele vai ter que colocar na prática o que ele aprendeu. Se ele não praticar o que aprendeu no mundo espiritual, o que ele aprendeu, ele não perde. Mas para ele evoluir, ele precisa viver. Ele precisa praticar isso. Aonde? Aqui na Terra. E aí sim ele consegue evoluir espiritualmente. Uma coisa é saber. É ter a informação. A outra coisa é ter a vivência. Então, o que me torna um espírito nobre é a vivência, não é o saber. Ficou claro isso? Isso está muito claro no livro dos Espíritos, tá bom? Ficou claro? Deu para entender? O próprio Humberto de Campos era ateu. Sim. E quando ele desencarnou. É como se nós disséssemos que a evolução é a somatória de muitos progressos. Sim. Para isso a gente está reencarnando aí há milênios, né? É a soma. Tudo que a gente aprende, o pessoal tem um dito popular que diz assim: saber não ocupa espaço. Tudo que nós aprendemos não perde, não se perde. Isso fica dentro de nós. Daí, por exemplo, nós aqui temos 50, 40, 60 e um pouquinho mais, um pouco menos. Se a gente for pegar esses últimos 50 anos, você tem noção da evolução intelectual do planeta, da evolução tecnológica do nosso planeta, que nós vivemos isso? A gente viveu a fita cassete, aquela que tinha que enrolar na caneta para rebobinar, para poder ouvir de novo. Lembra disso? Eu vivi tudo isso. E hoje a gente escuta qualquer música por um programazinho chamado Spotify. E tem outros. Tudo que tu possas imaginar, tu digita, tá lá. Todas as músicas. Hoje ninguém nem escuta mais falar de CD, mas nós vivemos a fita cassete, disco de vinil, vitrola, agulhinha. O disco furou, lembra que ficava repetindo? Tipo assim, água. Aí furou, vai lá. Você tinha que levantar o bracinho da agulhazinho e trocar de faixa, porque aquela estava furada. Aí você tinha que virar o disco. Então, nós vivemos tudo isso nesses últimos 50 anos, esse processo de mudança. Então, a gente vê uma evolução intelectual. Então, tudo isso a gente não vai perder. Isso faz parte. Numa nova encarnação, a gente vai trazer todas essas lembranças. Da mesma forma, a parte moral. Tudo que eu conquisto moralmente, eu jamais vou perder. Uma conquista moral é intransferível. E eu nunca mais vou perder. Então, se eu ainda me debato na lama da prostituição, na lama da ignorância, isso não quer dizer que eu perdi. É que eu ainda sou assim. Por isso é que eu repito. É por isso que nós temos que ficar... Essa informação é importante para pai e mãe. Porque olha as tendências dos teus filhos. Eu não estou falando de adolescente, já foi. Eu estou falando de criança. A hora de cortar, não vou dizer cortar, mas eu vou dizer podar esses galhos é na infância, tá? É na infância. Continua Kardec. Certos espíritos podem, pois, ver mais claro e mais justo do que quando estavam na terra. Assim, alguns são vistos dando excelentes conselhos com os quais nos edificamos. Mas entre os espíritos, como entre os homens, é preciso saber a quem nos dirigimos e não crer que qualquer um deles possua ciência infusa. Ciência infusa é natural, inata, sem estudo. Nem que um sábio esteja liberto de seus preconceitos terrenos só porque são espíritos. A este respeito,
Eu só quero fazer uma pausa. A gente está estudando tanto sobre isso que é inadmissível a gente aceitar qualquer coisa sem investigar, né? Só porque é dos espíritos. Ele está repetindo em todos os livros que a gente tem estudado. Não precisa mais nem dizer, né? Pegou qualquer coisa, disse que é de espírito, é só te perguntar. E daí? Bora ler, bora ver, bora investigar, bora pesquisar. A este respeito, o Sr. Jobard tem inteira razão ao dizer que não devemos aceitar suas teorias e sistemas, senão com extrema reserva. É preciso fazer com eles, com os espíritos, o que se faz com os homens, isto é, só lhes dar crédito quando tiverem dado provas irrecusáveis de sua superioridade, e não pelo nome falso com que, por vezes, se apresentam, mas pela constante sabedoria de seus pensamentos, a irrefutável lógica de seus raciocínios e a inalterável bondade de seu caráter. As judiciosas, as acertadas observações do Sr. Jobard, deixando de lado o que podem conter de exagero, sem dúvida, decepcionarão os que pensam encontrar nos espíritos um meio certo de tudo saber, fazer descobertas lucrativas e etc. Realmente, aos olhos de certas pessoas, para que servem os espíritos se não nos auxiliam a fazer fortuna? Pensamos que basta ter estudado um pouco a doutrina espírita para compreender que nos ensina uma porção de coisas mais úteis do que saber se ganharemos na bolsa ou na loteria. Contudo, mesmo admitindo a hipótese mais rigorosa, na qual seria completamente indiferente dirigir-se aos espíritos ou aos homens para as coisas deste mundo, nada significaria o fato de nos darem prova da existência do além-túmulo? Então, quer dizer, só deles darem prova da existência do além-túmulo já muda a nossa vida, né? Muito mais importante do que dar o número da loteria, né? De nos inteirarem do estado feliz ou infeliz do que nos precederam, de nos provarem que aqueles a quem amamos não estão perdidos para nós e que os reencontraremos neste mundo que nos espera a todos, ricos ou pobres, poderosos ou escravos? Porque, afinal, uma coisa é certa, mais dia, menos dia, haveremos de morrer. O que existirá além dessa barreira? Atrás dessa cortina que nos vela o futuro? Alguma coisa ou nada? Esses questionamentos dele, ele dizendo essa importância dos espíritos para dizer que existe o além-túmulo, que o que a gente precisa saber, que a vida não termina aqui, já cai, como falou a Carla, a gente já muda de perspectiva. E como a tia falou no estudo que acabou de terminar, é assim, quando a gente vai para o lugar e a gente sabe qual é o tempo que vai fazer lá, a gente se prepara, né? E a gente já acreditou que no mundo dos espíritos bastava eu pagar o dízimo, eu rezar a missa, eu pagar promessa, eu fazer esse monte de coisa que dava bom, né? A gente já comprou lugar no céu e os espíritos vieram dizer, gente, não é nada disso, tá gastando bala errada. O clima para essa viagem, a bagagem para essa viagem é outra. E só isso já muda de perspectiva a vida de todos nós, se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, isso nessa época, para a gente assim, parece ser uma coisa, né, normal. Gente, quem que ainda não sabe disso? Mas nesse tempo do Kardec, a gente pagava indulgência, a gente fazia promessa, a gente comprava lugar no céu, a gente pagava missa de 7º dia, de um mês, quanto mais missa, melhor, né? Se tivesse muita missa, estava salvo. E a gente sabe que não. Pois bem, os espíritos nos ensinam que existe algo, que quando morremos, nem tudo está acabado. Longe disso. Só então é que começa a verdadeira vida, a vida moral. Ainda que só isso nos ensinassem, suas conversas não seriam inúteis. Fazem mais, ensinam o que devemos fazer aqui para nos encontrarmos em melhores condições no outro mundo.
E como lá teremos que ficar muito tempo, é bom nos assegurarmos o melhor lugar possível. Como diz o Senhor Jobá, em geral, os espíritos atribuem pouca importância às coisas da terra, por uma razão muito simples. É que tem melhor do que isso aqui, gente. Acorda! Seu objetivo é ensinar-nos o que devemos fazer para ali sermos felizes. Eles sabem que nos prendemos às alegrias da terra, como as crianças com seus brinquedos. Querem avançar o nosso raciocínio, tal a sua missão. Se somos enganados por uns, é porque queremos tirá-los da esfera de suas atribuições. Perguntar-lhes o que não sabem, o que não podem ou não devem dizer, é ser mistificado pela turba de espíritos zombeteiros que se divertem com a nossa credulidade. O erro de certos médiuns é crer na infalibilidade dos espíritos que com eles se comunicam e os seduzem por belas frases, escorado no nome imponente, que na maioria das vezes não lhes pertence. Reconhecer a fraude é um resultado do estudo e da experiência. Nesse sentido, o artigo do Senhor Jobá só lhes pode ajudar a abrir os olhos. Allan Kardec. Claro, mais claro que isso, tia. Só o sol de Manaus. Só o sol de Manaus mesmo. E assim finalizamos os comentários do Senhor Allan Kardec, com essas belas lições que tem coisa muito melhor para nós do que essas alegrias aqui passageiras. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, pela oportunidade de trabalho e até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.